galera ligadinha no Futebol na Veia, tudo bom com vocês? Eu sou a Lauren Berger e eu vim aqui trazer um novo quadro saindo do forno quentinho pra vocês, que é o Girão da Rodada. Ele vai trazer análises, os destaques e tudo mais de algumas partidas do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. A gente está começando aí na 7ª rodada com alguns confrontos que aconteceram nesta quarta, dia 2. Então aí vamos falar sobre Ceará e Fortaleza, sobre Fluminense e Atlético Goianiense, sobre Goiás e Corinthians, Botafogo e Coritiba, Atlético Paranaense, Red Bull, Bragantino, Bahia e Flamengo, Palmeiras e Internacional e Santos e Vasco. Mas não sou eu que vou contar pra vocês, porque a gente tem uma equipe de reportagem sensacional que vai contar como que foram as partidas, trazendo aí uma análise pra vocês sobre os confrontos. Mas antes de falarmos aí sobre as partidas, não perde tempo, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa aí nos comentários o que achou de cada partida, já dá o likezinho aí pra gente, já clica no joinha, ajuda bastante o nosso trabalho. E obviamente compartilha com os amigos, já ativa o sininho também, que aí vamos ficar mais ainda por dentro do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, @futebolnaveia.br no Instagram e @fnvbr no Twitter. Também temos o site www.futebolnaveia.com.br. Lá você confere toda a cobertura completa do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Temos Série D, Série B, Série C, Série D. Tem muita coisa além de Campeonato Europeu, Uruguaio, Argentino. Tem muita coisa lá, além do Mercadão da Bola. Então, www.futebolnaveia.com.br. E óbvio, tá começando muito bem. Hoje às 19 horas tivemos Ceará e Fortaleza em campo. E foi assim, um jogo sensacional. Mas quem vai contar pra vocês é óbvio que não sou eu, vai ser o Matheus Gandara. Matheus, conta pra gente aí os destaques da partida. Como que foi o jogo? Nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, tivemos o início da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E para começar a rodada, nada melhor do que um grande clássico do futebol brasileiro. O Ceará recebeu o Fortaleza no estádio Castelão às 19 horas, horário de Brasília. Esse foi o 4º clássico rei do ano, lembrando que o último foi na Copa do Nordeste, em que o Ceará eliminou o Fortaleza nas semifinais. Assim, o primeiro tempo começou com as equipes mantendo as propostas de jogo que eles vinham apresentando durante a competição. A equipe de Rogério Ceni mantém aquela posse de bola ofensiva a todo momento em busca do gol, enquanto que Guto Ferreira postou seu time na defesa à espera de contra-ataques para abrir o placar. O David foi quem teve a primeira chance clara do jogo. O atacante do Fortaleza finalizou de fora da área e pegou mal na bola, com a bola saindo pela linha de fundo. Já o Ceará aproveitou com êxito a sua primeira chance no jogo. Charles deu um exemplo de raça na linha de fundo e cruzou na medida para Vinícius se antecipar ao goleiro Felipe e colocar a bola no fundo das redes. Já a segunda etapa, Guto Ferreira colocou seu time ainda mais atrás, enquanto que o Rogério Ceni foi soltando seu time aos poucos. E, nesse interim, o Ceará teve as duas primeiras melhores chances da segunda etapa, uma com Samuel Xavier e outra com Fernando Sobral. Nas duas oportunidades, o goleiro Felipe conseguiu fazer boas defesas. Pelo lado do Fortaleza, Juninho conseguiu assustar com uma boa finalização de fora da área. Entretanto, as equipes não conseguiram fluir o seu jogo, não conseguiram conchegar mais vezes com o perigo na área adversária. O jogo começou a ficar mais truncado e a vitória do Ceará foi se encaminhando até os acréscimos. Assim, o Vozão conseguiu garantir mais uma vitória na competição e agora ocupa a 6ª colocação com 10 pontos. O Fortaleza, por sua vez, se manteve na 9ª colocação com 8 pontos. Na próxima rodada, o Ceará irá jogar novamente no Castelão, onde irá receber a equipe do Santos. Enquanto isso, o Fortaleza irá visitar o Flamengo no Maracanã. Agora, Caio César irá falar para você todos os detalhes da partida entre Fluminense e Atlético Goianiense, que ocorreu às 7h15 no estádio do Maracanã. Boa noite a todos do Futebol na Veia, eu sou Caio César e vou comentar o que aconteceu de melhor entre Atlético Goianiense e Fluminense, válido pela rodada do meio de semana do Brasileirão. O jogo aconteceu no Maracanã, as equipes vinham de situações totalmente distintas,
já que o Fluminense vem de 3 vitórias consecutivas, após ter vencido o Vasco no Clássico, no fim de semana, ter derrotado o Figueirense, classificado para a 4ª fase da Copa do Brasil, além de ganhar do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Em contrapartida, temos o Atlético Goianiense, que não se encontrou no campeonato depois da vitória de 3-0 contra o Flamengo. Ele está amargando a zona de rebaixamento, agora com 4 pontos com esse empate. Bom, o jogo demonstrou principalmente no primeiro tempo a fase das equipes. O Atlético Goianiense, que vem de uma má fase e uma turbulência interna por causa do confronto entre Jorginho, que era o principal destaque da equipe, com a diretoria, que o jogador alegou boicote por parte da diretoria e a diretoria rebateu pedindo para ele se retratar. Bom, ele não foi pro jogo e o Fluminense dominou praticamente o primeiro tempo. Aquele lado direito, principalmente, como eu já havia comentado no debate na veia entre Atlético Paranaense e Fluminense, o Calegari mais uma vez foi um destaque. Ele é da base tricolor, tem 18 anos, ele desafogou ali o ataque carioca. Ele daquele lado junto com o Michel Araújo, o Nenê, que jogou um pouco mais desse lado em vez da esquerda, assim como o Evanilson também, que apareceu muito para aquele lado. E logo no comecinho do jogo já tivemos um reflexo dessa boa movimentação. Após uma boa troca de passe ali, o Hudson encontrou o Nenê na linha de fundo, que deu um tapa de direita para o meio da área, e o Evanilson, que havia uma boa seca de gols, ele fez um golaço de primeira e assim abriu o placar para o Fluminense. Bom, o jogo continuou tendo boas chances, principalmente daquele lado. O Michel Araújo encontrou um excelente passe ali para o Evanilson, que agora tocou os papéis, e ele tocou no meio para o Marcos Paulo, porém o kick da bola fez ele perder o gol. Um gol que teoricamente seria fácil e daria um bom respiro para a equipe carioca. A partir dali, o Fluminense pecou muito na saída de bola. O Nino, zagueiro da equipe tricolor, no finalzinho do primeiro tempo ele tentou sair jogando mais ou menos até o meio de campo ali, e numa dessas ele perdeu a bola, até que o Hudson ficou vendido e para combater o contra-ataque ele fez uma falta, tomando assim seu segundo cartão amarelo e sendo expulso. E aí se desenhou um cenário totalmente contrário no segundo tempo para o Fluminense. O Dragão Goiano tomou conta da partida, impôs seu jogo, o Fluminense retraiu muito, inclusive com a entrada do Iago Felipe para ajudar ali no meio de campo, e tomou um empate com o gol de Renato Kaiser, que estava voltando de lesão. Assim, o Fluminense ele fica na terceira colocação, é verdade, mas com jogo a mais. O Fluminense chegou a 11 pontos, 2 atrás do São Paulo, quando na verdade se ele tivesse garantido a vitória, que era o esperado no dia de hoje, ele teria empatado a pontuação com o São Paulo e poderia brigar ali pela liderança. Porém, não foi o que aconteceu. Agora, pela rodada do fim de semana, o Fluminense irá encontrar o São Paulo. Será um bom desempenho, um bom teste, uma prova de fogo para a equipe de Odair Hellmann, que vem se encontrando cada vez mais. Hoje teve um obstáculo no percurso, a expulsão, que acabou prejudicando a equipe carioca, né? E aí, agora fica esse questionamento, como é que vai agir a equipe de Odair Hellmann no final de semana contra a equipe paulista? Eu fico por aqui, um abraço a todos, e agora eu vou passar para Gabriel Ricardo, que irá comentar sobre Goiás e Corinthians. Conta para nós aí, Gabriel, como é que foi a partida? Fala, Caião, fala pessoal do Futebol na Veia. Nessa quarta-feira, Goiás e Corinthians se enfrentaram às 7h15 pela 7ª rodada do Brasileirão 2020 e o Timão levou a melhor. O time começou melhor, tendo mais chances que o Goiás tinha muita dificuldade para sair com a bola, de manter a bola no ataque. Até chegou a marcar um pouco de pressão ali, mas o Corinthians logo apaziguou e foi ao ataque, teve boa chance. E aos 20 minutos, mais um lançamento lindo do Cantilho, do Ramiro, que só escorou de cabeça, e o zagueiro Fábio Santos, que não tinha mais o que fazer, porque se a bola passasse ia ser gol, escorou e acabou marcando gol contra, gol que abriu o placar do Corinthians. Mais tarde, o Goiás melhorou um pouquinho no jogo, o Corinthians ainda teve chance nesse meio tempo, dos 20 até os 42, ali 43, mas o Goiás melhorou no jogo, foi ao ataque e conseguiu uma linda bola ali no toque de cabeça do atacante Vinícius, mas o Cássio mais uma vez salvou o time paulista e conseguiu sair vitorioso do primeiro tempo. No segundo tempo, o Corinthians foi obrigado a forçar uma alteração, porque o Camacho saiu machucado, até conseguiu jogar o primeiro tempo.
mas no segundo tempo já não tinha mais condições. O Gabriel entrou e até por isso o Corinthians perdeu um pouquinho de saída de bola, porque perdeu um volante que é pifador, que toca a bola ali tudo, para colocar um volante mais de contenção, de marcação ali. O Goiás se aproveitou disso, subiu a pressão, a ordem do técnico Thiago Largue, é duelo de Thiago nesse jogo, né? Thiago Nunes pelo lado do Corinthians, Thiago Largue pelo lado do Goiás. E essa pressão surtiu efeito aos 20 minutos também, como coincidentemente no primeiro tempo Corinthians, aos 20 minutos o Miguel Ferreira lançou na área e o atacante Vinícius só deu um toquinho para tirar do Cássio e fez um gol aí que empatou a partida pro Goiás, um ponto que seria muito importante. E já uma falha da defesa do Corinthians toda desarrumada, não tem nem o que falar aí, uma falha grotesca. O Fagner pensando na vida, o Gil não sabia quem marcar, e o Corinthians teve que sair pro jogo. O Thiago Nunes promoveu a entrada do Léo Natel, do Otero, promoveu a entrada do Ederson, do Arauz, e pressionou o Goiás o tempo todo. Teve uma linda bola ali pro Luan antes dele sair para a entrada do Arauz aos 35 do segundo tempo. E o goleiro Tadeu estava inspirado hoje, fez uma linda defesa. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Corinthians, no último escanteio do jogo ali, aos 46, já nos acréscimos, lindo cruzamento do Otero na área, e o Danilo Avelar meio que no susto cabeceou, desempatou esse jogo aí e deu esse respiro para a fiel torcida aí que precisava dessa vitória para comemorar o aniversário de 110 anos do clube. O Goiás claramente ficou abalado, já não tinha mais força para mais nada, e o jogo terminou 2-1 para o Corinthians. Agora, o Corinthians enfrenta no sábado na Neoquímica Arena o time do Botafogo, às 19 horas, e o Goiás vai a Recife, na Ilha do Retiro, enfrentar o Sport às 20 horas e 30 minutos no horário de Brasília. É isso aí, pessoal. Fique agora com todas as informações de Botafogo e Curitiba com Gilvão Júnior. Salve, galera, beleza? Me chamo Gilvão Rodrigues e venho trazer aqui todas as informações do confronto entre Botafogo e Curitiba que aconteceu agora há pouco no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. O Botafogo, que teve a estreia do Marfinense Canu, recém-chegado agora ao elenco alvinegro, veio para a disputa do Brasileirão. E quanto ao jogo, deixou a desejar. Foi um primeiro tempo onde as equipes picotou muito o jogo com faltas. Foi um jogo bastante truncado, com pouca movimentação no meio de campo. As duas equipes não conseguiram acalmar o jogo, pegar a bola, trabalhar bem com seus jogadores. Honda apareceu pouco na primeira etapa pelo lado do Botafogo. Pelo lado do Curitiba, o jogador que poderia fazer essa função era o Matheus Galdesani, que também apareceu pouco. Então a primeira etapa foi uma etapa de poucas chances, quase nenhuma, para ser mais direto. E assim foi um jogo que os goleiros não trabalharam. Na segunda etapa as equipes voltaram um pouco mais expostas, onde tiveram mais movimentações. O Botafogo com Bruno Nazário, Honda na segunda etapa deu uma parecida, com o próprio Canu, mostrou que esses três podem incomodar e podem vir a acrescentar para o Botafogo no campeonato. E assim apareceram oportunidades. O Honda teve uma oportunidade em um chute de primeira que o Wilson foi buscar. O próprio Gatito também salvou uma pelo lado do Botafogo. Então foi um jogo com bastante faltas, foram 40 no total. E um jogo com pouca inspiração das equipes. A linha de frente do Curitiba, Sassá, foi nulo no jogo. A zaga do Botafogo mais uma vez consistente, com os dois jovens da base. E são duas equipes medianas, que vêm para brigar pelo meio de tabela, mas que tem boas perspectivas, digamos assim. O Botafogo com Autuori vem trabalhando jogo a jogo, pensando cada jogo como uma decisão. Foi assim que ele trabalhou, por exemplo, contra o Galo, contra o próprio Flamengo. E ele vem trabalhando assim. Você vê que ele encontrou o brilho de estar trabalhando. E pelo outro lado, o Coritiba conseguiu se acertar com o Jorginho. Se ainda não se acertou a nível de garantir sua permanência,
mas já se garantiu defensivamente, pelo menos. A equipe vem mostrando bastante consistência, dando poucos espaços para o adversário. Isso é bom. Isso é bom para as equipes dentro do campeonato, para o que as equipes almejam. Mas no jogo de hoje deixou bastante a desejar. Eu diria que o melhor jogador do Botafogo hoje foi o próprio Canu, que apesar de ter chegado, mostrou, correu. Ele que não jogava desde novembro, conseguiu fazer quase o jogo todo, já foi substituído aos 42 da segunda etapa. E ele mostrou que pode ser bastante útil, apesar de uma idade um pouco avançada. É um jogador com espírito vencedor, que sabe fazer gol, apesar dele hoje ter jogado no meio de campo, fazendo ali a segunda linha para ofensiva. Mostrou que pode ser um jogador bastante útil. O próprio Bruno Nazário também vem jogando bem, já não de agora, desde diante da parada. Então assim, são duas equipes que apesar do empate, saem com a cabeça erguida, porque sabem que podem apresentar um futebol melhor. E agora eu passo a bola redondinha na cara do gol para Fábio Cavalcante. Ele que vai trazer todas as explicações do jogo mediano, digamos assim, entre Bragantino e Atlético Paranaense. É com você, Fábio. Salve pessoal do Futebol AV, tudo bem? Eu sou Fábio Cavalcante e estou aqui para comentar o jogo entre Atlético Paranaense e Bragantino. Bom, as equipes empataram em 1-1 com gols de Giovânio para o time da casa e Claudinho para o Braga. As duas equipes estavam com técnicos interinos, né, como o Dorival Júnior e o Felipe Conceição foram demitidos. Quem comandou as equipes foi o Eduardo Barros, que comandou o Atlético, e o Marcinho comandou o Massa Bruta. As equipes fizeram um bom primeiro tempo, né? Foi bem movimentado, a gente teve 17 finalizações no primeiro tempo, porém poucas com perigo, né? O Atlético Paranaense teve mais posse de bola, 55 contra 45 do Braga, mas finalizou 5 vezes contra 12 do Braga, então o Braga chegou mais ao gol. Porém, fora os 2 gols, a única chance de perigo foi do Atlético Paranaense, que foi perdida. Então o Atlético Paranaense, por mais que tenha finalizado menos, foi mais efetivo. O Giovânio abriu o placar num chute cruzado ali que, na minha impressão, eu acho que dava pro Cleiton ter pegado, não foi frango, mas eu acho que dava pra ter pego, mas entrou ali num bom chute, um chute forte do Giovânio ali cruzado. E o Claudinho empatou com um gol de cobertura espetacular do Claudinho. O Claudinho é um dos melhores jogadores do Bragantino, foi o melhor jogador da campanha da Série B, e não estava sendo tão utilizado pelo Felipe Conceição, o que era até uma crítica a ele, né? E agora que ele foi demitido, muito provavelmente com o técnico interino Marcinho, ou o técnico que vier, que será o Barbieri, ele com certeza vai ter mais espaço. E ele hoje já deu cartão de visitas mostrando tudo que ele pode produzir, fazendo um golaço de empate do Braga na casa do Atlético. O segundo tempo foi morno, né? O Atlético continuou com mais posse de bola, só que bem menos efetivo. Cada um deu 6 chutes pro gol, mas poucos com perigo. A única chance de perigo foi uma chance real de gol no segundo tempo, que foi do Bragantino. As equipes ficaram com empate, eu acho que não foi boa para nenhuma delas, mas também a derrota seria muito pior. E ficou por isso. O Bragantino agora é o 17º, primeiro na zona de rebaixamento, tem que tomar cuidado, se bem que o campeonato ainda está no começo. Tem 6 pontos em 7 jogos. Já o Atlético Paranaense está em 13º, um pouco acima, só que só um ponto na frente, tem 7 pontos em 7 jogos. Então são duas equipes ali que a gente esperava ver um pouco mais para cima, porém elas estão mais abaixo do que a gente esperava. Porém, agora com os novos treinadores, o Barbieri, o novo treinador do Bragantino, como eu disse, do Atlético Paranaense a gente ainda não sabe, a gente espera que as equipes rendam mais, porque tem elencos melhores do que eles estão produzindo de resultado. O Atlético Paranaense volta a campo em São Januário para enfrentar o Vasco, domingo às 18 horas, e o Bragantino vai jogar em casa contra o Palmeiras, domingo às 11 horas da manhã. São duas chances ali para as equipes pontuarem. O Bragantino e o Atlético Paranaense vão enfrentar equipes que estão na parte de cima da tabela, então é bom ali também, não só para eles se aproximarem, mas também tirar ponto ali das equipes de cima, e vão ser duas boas partidas. E é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo. Nesta quarta-feira, Flamengo venceu o Bahia com autoridade em Pituaçu. Em uma noite inspirada, Pedro Arrascaeta e Everton Ribeiro fizeram os gols da equipe carioca, enquanto Rodriguinho, Elber e Daniel descontaram para o time baiano. Após um primeiro tempo agitado com 5 gols, o clube carioca manteve o ritmo e logo no início do segundo tempo ampliou a vantagem com um golaço de Everton Ribeiro.
O tricolor buscou uma reação com Daniel no finalzinho da partida, porém não conseguiu chegar ao empate. Logo após a partida, a diretoria do clube baiano demitiu Roger Machado. O comunicado foi feito através das redes sociais do time. O treinador estava na equipe desde abril do ano passado. No entanto, essa decisão pegou a torcida de surpresa, pois o presidente do Bahia, Guilherme Belitani, garantiu a permanência do técnico. Com esta vitória, o Flamengo somou 11 pontos e já no próximo sábado recebe o Fortaleza. O Bahia vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional. Valeu, Henrique, valeu, Lauren. Olá a todos que estão acompanhando esse girão sobre os jogos do Brasileirão. Eu peguei o jogo de Palmeiras e Internacional. Vamos começar pelo primeiro tempo. O primeiro tempo foi um tempo muito faltoso, poucas chances criadas. Destaque dos dois times, provavelmente eu destacaria a defesa e, negativamente, o meia do Palmeiras, Lucas Lima, que errou muitos passes. Lembrando também que teve muita pressão do Inter na saída de bola, o Inter começou a propor mais o jogo. No segundo tempo, o Palmeiras começou soltando mais, o jogo foi com uma posse de bola muito equilibrada, mas vale lembrar também que, mesmo com toda a disposição dos jogadores, os dois times pareciam querer ganhar, mas tecnicamente o jogo foi muito fraco para dois times que estão brigando pelo título. O Inter é líder do campeonato e no fim, aí a gente teve 2 gols no finzinho, a emoção foi toda guardada para o fim do jogo, com um gol de pênalti do Galhardo na mão do Luan, dentro da área. E logo em seguida, o Gustavo Gomes cruzou para Luiz Adriano marcar de cabeça e fechar o resultado em 1-1. Mas, de novo, acho que fica a crítica à postura dos dois times. O Inter começou com um time um pouco mais mesclado, mas ainda assim o jogo foi bem ruim taticamente e tecnicamente. O torcedor não deve estar feliz. Acredito que o do Inter um pouco mais, por ser um empate fora de casa contra o Palmeiras, isso não é fácil. O Palmeiras segue com a sua invencibilidade, mas segue jogando mal. E se for para escolher 2 nomes do jogo, dá para falar do Galhardo, que fez o gol de pênalti, entrou muito bem. Do Palmeiras, Luiz Adriano, por fazer o gol também, mas o sistema defensivo dos dois times, mesmo os dois times tomando 2 gols no fim, o sistema defensivo deve ser destacado. Passa agora para Leonardo Abraão, que vai falar sobre Santos e Vasco. Até mais. Fala você ligado aqui no Futebol na Veia. Bom, Santos e Vasco fizeram nos últimos jogos dessa quarta-feira de 7ª rodada do Campeonato Brasileiro e na Vila Belmiro empataram em 2-2. Jogando mais uma vez como mandante, o Santos tropeçou, assim como no jogo contra o Flamengo, mais uma vez com o VAR sendo protagonista e segue ali na segunda parte da tabela. O Vasco, em contrapartida, mesmo com vários desfalques, conseguiu fazer um bom jogo, manter a sua pegada e segue brigando nas primeiras posições da tabela. O jogo começou com o Felipe Jonathan assustando o torcedor santista que acompanha o jogo de casa, entregou uma bola para o ataque do Santos, para o ataque do Vasco, e o Cano quase marcou no primeiro lance, acertando o travessão do goleiro João Paulo. Depois a equipe de Santos conseguiu ali criar uma chance ou outra, mas chegou ao gol só aos 21 minutos com o Lucas Veríssimo, o zagueiro que subiu sozinho no meio da zaga do Santos, depois de um bom cruzamento do Soteldo. E o Vasco, que ia criando uma chance aqui e ali, no movimentado jogo, que apesar de bastante corrido, não teve muitas chances claras. O empate veio aos 41 com o Felipe Bastos, que é um dos destaques do Vasco nesse começo de Brasileirão, em um lance ali protagonizado pelo VAR, em um possível impedimento milimétrico do meio-campista vascaíno, mas o VAR validou o gol. E os times foram para o intervalo empatados. O jogo seguiu movimentado, depois no retorno, no segundo tempo, mas sem muitas chances claras de gol. O Santos quase chegou ao segundo tento com o Soteldo em uma cobrança de falta, mas foi também de falta o segundo gol, dessa vez com o Marinho. O Marinho, que na minha opinião é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro nessas primeiras rodadas. Ele soltou uma bomba ali sem chance para o Fernando Miguel, que nem foi na bola. O Vasco seguiu tentando aqui e ali o empate, e ele veio mais uma vez com uma jogada que o VAR foi protagonista. O árbitro não viu
um toque de braço, um toque de mão do Alisson dentro da área e precisou do auxílio do árbitro de vídeo para marcar a infração. O Cano foi para a cobrança aos 27 minutos e deixou tudo igual. Nenhuma das duas equipes teve uma grande chance de levar os 3 pontos. O Vasco teve um bom contra-ataque no finalzinho do jogo, mas o Ribamar acabou tropeçando na bola e a jogada não teve continuidade. O Santos agora enfrenta o Ceará, lá em Fortaleza, e o Vasco recebe o Atlético Paranaense na 8ª rodada da competição, já no próximo final de semana. E óbvio, como previsto, aí tivemos jogaços, mas nada tá definido, porque na quinta-feira, dia 13, a gente vai ter 2 confrontos. Grêmio e Sport, né, se encontram e ao mesmo tempo Atlético Mineiro e São Paulo vão se enfrentar. Então, com isso, nada tá definido na tabela e a gente conta tudo pra vocês na quinta-feira com o Debate na Veia, que vai ser gravadinho aí. Então, vocês vão conferir como foram os duelos, como tá a situação dos times na tabela, quem se enfrenta, né, na próxima rodada. Então, tudo vocês vão saber amanhã. Então não perde tempo, se inscreve no nosso canal. Se tu ainda não fez isso, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de quando tivermos outros vídeos disponíveis para vocês. Temos aí quadros sensacionais que eu tenho certeza que vocês vão amar, então não percam tempo, se inscrevam no nosso canal. Ative o sininho, divulguem para os amigos e também já deixem o joinha, ajuda bastante o nosso trabalho. E vão conferir os outros quadros, temos bastante coisa para vocês ficarem super atualizados sobre o que está acontecendo no futebol. E lembrando que na sexta-feira às 18 horas teremos uma live aí do confronto, falando um pouquinho mais sobre Inter e Bahia, São Paulo e Fluminense. Óbvio que a gente vai fazer aí uma análise sobre a rodada em geral, mas vamos falar aí Inter e Bahia, São Paulo e Fluminense, sobre como os times vão chegar, então não percam tempo, já se preparem, sexta-feira às 18 horas e domingo às 18 horas, também pelo horário de Brasília, teremos aí um pós-jogo de como foi a partida, através de uma live também. Então se inscrevam para receber a notificação de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, que é óbvio que o Futebol na Veia vai contar para vocês. Redes sociais, Instagram, @futebolnaveia.br e Twitter, @FNVBR. Galera da resenha, vá lá no nosso Twitter pra gente ficar conversando sobre futebol, sobre jogo, tudo mais, então vai lá. E é isso, galera, a gente volta no próximo final de semana aí. Teremos no domingo mais um girão da rodada aí com análises, então não percam tempo, vão lá pra conferir. E é isso, a gente se encontra em breve. Tchau, tchau!